pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um assunto relacionado ao fluir da vida, o crescimento da vida, o desenvolvimento da vida. E às vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós temos uma sensação de que a nossa vida não está fluindo, de que a nossa vida não está desenvolvendo, em que não está havendo crescimento nas nossas vidas. E isso às vezes nos leva a um questionamento de o que é que eu estou deixando de fazer para que isso esteja acontecendo comigo. O que é que eu estou em falha? O que é que eu estou em falta para que eu corrija isso? E às vezes a gente não questiona o que é que a gente deve deixar de fazer para que a nossa vida flua, para que a nossa vida desenvolva. Então, como em todos os vídeos, todos os assuntos que eu trago aqui, eles têm base na palavra de Deus, o de hoje não seria diferente. Então eu vou falar aqui alguns tópicos de coisas que nós devemos deixar de fazer, de coisas que nós devemos abrir mão para que a nossa vida flua em Deus, para que a nossa vida deslanche, para que a nossa vida tenha um crescimento. E o primeiro tópico aqui é sobre não se preocupar com coisas que não temos controle. Nós precisamos deixar de nos preocuparmos com coisas nas quais nós não temos absolutamente o controle delas. E está relacionado à ansiedade, está relacionado a se preocupar com o dia de amanhã. E em Mateus 6,34, Jesus disse o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Já falei isso aqui naquele vídeo sobre ansiedade, que quando a gente preocupa com o amanhã, a gente anula o dia de hoje, a gente nem vive hoje e nem tem a capacidade de viver amanhã. Então, isso nos impede de desenvolver. A gente está matando um dia da nossa vida e a gente não recupera nunca mais o tempo perdido. Então, vamos focar no hoje, o que a gente pode fazer hoje e esquecer do amanhã. O amanhã trará as suas próprias preocupações. Depois, viver uma vida de aparência. A gente não pode viver de uma forma que aquilo que a gente não é, o que não é a nossa essência. Nós não podemos querer manipular as pessoas como alguém que não existe em nós. E em Mateus 23, no versículo 27, Jesus falou isso para aqueles fariseus ali. Ele disse o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então a gente tem que olhar para dentro de nós, fazer uma limpeza, uma purificação dentro do nosso coração, para que os nossos sentimentos, as nossas ações sejam alinhadas com as nossas falas, com o nosso procedimento diante das pessoas e o nosso procedimento no particular. Isso deve ser alinhado, porque Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda quando nós estamos sós e Ele sonda quando estamos com os outros. Então Deus abomina a hipocrisia. Então a gente tem que deixar de viver de uma forma que a gente não é. Devemos ser verdadeiros em tudo. Depois, não guardar rancor. Nós devemos parar de guardar mágoas, rancor das pessoas que nos maltratam, das pessoas que nos ofendem, das pessoas que fazem coisas contra nós propositalmente e das pessoas que fazem coisas contra nós, às vezes, sem pensar, sem planejar nos fazer o mal. E a gente às vezes guarda rancor, às vezes a gente guarda mágoa e a gente não pode agir dessa forma. Em Efésios 4:32, Paulo disse o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Olha que coisa!
Assim como Deus deu Jesus para que ele morresse e o sangue dele nos garantisse perdão, assim também nós devemos perdoar as pessoas que nos fazem mal e não guardar mágoa e não ter rancor das pessoas que fazem isso conosco. Nós também não devemos nos ficar comparando com os outros. Não devemos ficar olhando para a vida do outro e querendo ser igual ao outro, ter inveja da vida do outro. Enquanto a gente olha a vida do outro, a gente esquece de viver a nossa vida, a gente esquece de correr atrás dos nossos projetos e planos e ficamos ali iludidos com a vida do outro. Então, em Provérbios 14:30, está escrito o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Quando nós estamos contentes com aquilo que somos, ou se a gente não tem contentamento no que somos, mas estamos correndo atrás para mudar o nosso quadro, em busca de crescimento, em busca de desenvolvimento, a gente não vai ficar olhando para a vida dos outros. Porque quando a gente olha para a vida dos outros, a gente perde tempo e isso pode nos corroer os ossos, literalmente, isso pode acabar com a nossa vida. Depois, a gente não deve também querer ser igual a todo mundo. A gente não deve querer se adaptar no padrão do mundo. A gente tem que buscar ser diferente. E isso Jesus disse lá em Mateus 5:13-16. Ele disse para os discípulos o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então a gente tem necessidade de ser o tempero, ser o sal da terra. Nós temos necessidade de brilhar onde estivermos, que as nossas obras elas não venham a ser vistas, não é para que a gente pareça ser bons, não que a gente quer mostrar que a gente é diferente, mas para glorificar o nome de Deus. Então a gente não pode ser igual a todo mundo, a gente não pode ser o padrãozinho, a gente não pode ser esse padrão que o mundo estabelece. A gente tem que fazer a diferença, porque é isso que Deus espera de nós. E a gente nunca deve focar no problema, a gente deve focar na solução do problema. E em Mateus 14:29 está escrito o seguinte: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Este texto aqui, ele está naquele contexto onde Jesus veio andando sobre as águas e Pedro, ele falou: se és tu, Senhor, me chame que eu vou até o Senhor. E Jesus falou: então vem. E Pedro foi. Quando Pedro olhava para Jesus, enquanto ele olhava, ele andou sobre as águas. Enquanto ele focou na solução, ele andou sobre as águas. Mas no momento em que ele olhou para o problema, no momento em que ele olhou para o mar revolto, ele afundou. Então a gente jamais deve ficar olhando para o problema, lamentando no problema. Vamos atrás da solução, vamos olhar para a solução, vamos olhar para Jesus. Então, quando a nossa vida não estiver fluindo, quando a gente sentir que a nossa vida não está deslanchando, não está crescendo, vou aqui recapitular. Vamos parar de fazer essas coisas, parar de preocupar com o que não está no nosso alcance, com o que não nos pertence. Vamos também parar de viver uma vida de aparência, parar de falar uma coisa e fazer outra. Também vamos parar de guardar rancor. Vamos perdoar, vamos ser pessoas que emanam amor, que emanam perdão. Vamos também parar de nos comparar com o outro, parar de querer viver a vida que o outro vive. Vamos também parar de ser igual, de se encaixar em um padrão. Vamos querer ser diferentes, vamos querer ser semelhantes a Jesus. E também vamos focar na solução e não nos problemas, na solução que é Jesus. E assim a nossa vida ela vai deslanchar, a nossa vida vai crescer, vai fluir em Deus.
E é disso que nós precisamos. Nós precisamos de uma vida que está em crescimento, está em desenvolvimento. Precisamos fluir em Deus, precisamos crescer em Deus. Então, são estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês, este vídeo que eu tenho para trazer para vocês hoje. Eu espero animar a vida de vocês. Se qualquer uma dessas coisas estiver atrapalhando a vida de vocês de fluir, que vocês possam buscar em Deus para deixar de praticar essas coisas, para abrir mão dessas coisas, para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento. Eu espero que você tenha assistido este vídeo até o final e que ele venha cooperar com o crescimento da vida de vocês e que vocês também possam compartilhar este vídeo com outras pessoas. Então, não deixe de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.